Fala galera, aqui é o Bruno Print. No nosso canal iremos falar muito do clube mais tradicional do Brasil, o Botafogo de futebol e regatas. O Fogão atropelou o Vasquinho e o Fogo vence por 3-0, abre 6 pontos do Palmeiras e agora literalmente está com uma mão na taça do Campeonato Brasileiro. Nós separamos aí uns trechinhos do que a mídia tradicional está falando a respeito do Botafogo e vamos trazer aqui para vocês. Mas antes, peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like é importante, ative o sininho para receber notificações dos nossos conteúdos e não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas com o canal do Bruno Print. Solta a vinheta. Tá animado? Já pode dizer que o Botafogo é campeão ou tá cedo, hein? Tá ficando difícil pro Palmeiras e pros rivais, hein? Abrir pontos assim, são 6 pontos na diferença agora, né? Na liderança do campeonato. Na reta final, com tudo que o Botafogo tem jogando especialmente, não tá fácil para Palmeiras e Fortaleza, os postulantes a derrubar o Botafogo e tentarem tirar o título do time de Arthur Jorge. Carlos Eduardo Mansur. O Botafogo em clássicos com o Arthur Jorge. Os números são impressionantes também, Mansur. São 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate. 12 gols marcados, 2 gols sofridos. E a campanha do Campeonato Brasileiro muito sólida até aqui. Dá para dizer que está, pelo menos, cada vez mais difícil para Palmeiras e Fortaleza, principalmente depois do tropeço de ontem lá em Itaquera com a vitória do Corinthians no clássico contra o Palmeiras. Mansur, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Conrado. Todo mundo que assiste o Troca. Tá difícil, não é só pela pontuação, né? A qualidade de jogo, né? Sem dúvida. Assim, especialmente, o que a gente está vendo assim, nesse campeonato é um grande Botafogo. Especialmente com bola, na hora de atacar. Ninguém faz no continente, na América do Sul, o que o Botafogo faz. Atacando é com alguma distância o melhor time do continente, o melhor time do Brasil, o melhor time da América. Se vai ganhar a Libertadores. O Campeonato Brasileiro, eu acho que ele deu um grande passo, ainda não acabou, mas ele deu um grande passo. A Libertadores é um jogo só contra um time que tem um monte de qualidades também. Mas se a gente pegar a média de atuações ao longo da temporada, especialmente com bola, ninguém faz o que o Botafogo faz. Especialmente quando joga no seu estádio. O ritmo que o Botafogo consegue dar em algumas passagens dos seus jogos no Newton Santos, ele transforma o adversário naquele pugilista que está contra as cordas, tomando uma sucessão de golpes, rezando para aquele momento passar, para aquela onda passar, para ele poder respirar um pouco do jogo. E o Botafogo, além disso, hoje, quando teve esse momento, conseguiu fazer 2 gols e praticamente encaminhar o jogo muito cedo, né, logo no início do Clássico. É muito impressionante o que faz o Botafogo. E se ele pega o adversário saindo para atacar e recupera a bola, é impressionante a rapidez com que ele atravessa o campo. Nenhum dos gols do Botafogo hoje, ele teve a bola por mais de 15 segundos para levar a bola, por vezes para atravessar 70 metros de campo e levar a bola até o gol adversário. Eu vou te falar, pelo menos para mim, é agradabilíssimo ver esse Botafogo jogar, né? Nesse lance, por exemplo, é um contra-ataque, uma bola roubada. Reparem, né? O Conrado vai falar já com propriedade, o cruzamento do Alex Telles pega 4 jogadores do Botafogo na área. São 4 jogadores do Botafogo na área, 3 vão para a primeira trave, a marcação vai toda nesses 3 jogadores e o Savarino sobra atrás para fazer um golaço, Conrado, aquela batida que o boleiro gosta de pegar, né? Aquela fatiada, mandando a bola na rede. A fase do Botafogo é espetacular e os adversários que se cuidem porque está sedento por conquistar 2 títulos, né, Conrado? Boa noite. Tudo bom, Diniz? Boa noite, Mansur, Ótimo. todo mundo aqui com a gente. O Botafogo amassou o Vasco, né? Foi um atropelo, assim, você olha o primeiro tempo, né? Às vezes a gente fala que o placar não diz que foi o jogo, às vezes é um 3-0, não, mas foi mais difícil, esse aqui é o contrário. Acho que poderia ter sido até mais. Foi assim, uma superioridade muito assim, gritante. É claro que teve a expulsão do João Vitor, mas mesmo antes da expulsão, eu diria até que o Botafogo diminuiu o ritmo. Antes da expulsão estava até melhor. E mostra isso tudo que o Mansur falou, você também, essa parte técnica, a parte tática também, trabalho do Arthur Jorge, mas impressiona muito essa parte física do Botafogo. Então isso que o Mansur falou, né? Não fica pouco tempo, rouba, já chega na frente, que você disse, chegou com 4 dentro da área, a gente pode falar disso taticamente, né? Preenche a área. Mas isso é a parte física, rouba a bola lá, sai todo mundo, é a cavalaria, vai todo mundo, sai atropelando, você vê da câmera de cima, assim como os caras do Vasco demoram um pouquinho mais e o do Botafogo chega todo mundo lá dentro. Então é completo esse time, é completo, é um trabalho realmente que pega todas as fases e aí você pega até o fora do campo, porque para você fazer isso, você tem que ter jogadores com essas características que estão bem fisicamente, isso faz parte do mapeamento de jogadores na hora de contratar. Queremos jogadores nesse estilo, porque o nosso time vai jogar assim, o nosso técnico joga assim, então você vê a parte física desse Botafogo, além da técnica, além da tática, também sobra. Foi um grande jogo realmente contra o Vasco. E a gente vai mostrar os gols para vocês, depois tudo no detalhe. Carlos Eduardo Mansur vai fazer a análise tática dele, mas reparem numa coisa, Mansur, Conrado, amigos do Troca de Passes. Quando o Botafogo tem a bola, do meio para frente não há um jogador trotando sequer.
todos estão em alta velocidade correndo na direção da área. Não há trote. Não há trote. E isso é algo que chama muito a atenção nessa... Vamos ouvir os jogadores lá no campo ainda? E a gente já volta com as análises. Vamos ouvir os jogadores do Botafogo, Galdames do Vasco, né? E o Júnior Santos do Botafogo, na saída do gramado lá no Newton Santos. Bueno, tú lo dijiste. Creo que ese tipo de licencia contra el primer equipo de la clasifica de la tabla de posiciones no se pueden cometer. No podemos entrar así los primeros 15 minutos, los que entramos. En 10 minutos nos hicieron 2 goles. Después la expulsión. Son errores que contra estos equipos no se puede cometer porque pasa lo que pasó hoy, ¿no? Que manejaron la pelota todo el partido. Sufrimos el partido por tener un jugador menos. Así que creo que esas son el aprendizaje que tenemos que tomar para estas 6, 7 fechas que quedan. Creo que es lo más importante. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né? Minha família que esteve do meu lado nesse momento difícil. Como todos sabem, eu acabei sofrendo uma fratura, né? Fiz de tudo ali com o departamento médico do Botafogo. Quero exaltar também o departamento médico, os fisioterapeutas. O Botafogo me deu uma estrutura incrível para eu poder recuperar o mais rápido possível, agradecer a eles. E quando eu voltei a sentir contra o Grêmio, realmente eu senti um baque, né? Achei que não seria possível voltar, senti uma inflamação ali, doía muito. Então, assim, eu me sacrifiquei bastante junto com a equipe do Botafogo aí para poder viver esse momento e fico feliz em poder voltar, poder marcar, ajudar a equipe. Os companheiros estão muito bem. Eu quero entrar sempre para contribuir de qualquer maneira. Vou estar focado aí para ajudar o Botafogo a chegar aos objetivos esse ano. Tá aí Júnior Santos, hoje contribuiu com gol, né? Ficou muito tempo parado, havia voltado jogos atrás, aí saiu um pouco da convocação porque sentiu um pouco a parte muscular e tal. Hoje voltou à lista de relacionados, entrou e voltou a marcar gol. Um belíssimo gol, por sinal, né? Um grande reforço para o Botafogo. Mas aí tem uma nessa reta final. A gente falou um pouco de como o Botafogo se comporta, fala de parte tática, o Conrado citou muito bem a questão física, o ritmo que o Botafogo põe no jogo. O jogo de hoje tem um detalhe, né? A parte técnica dos gols é impressionante. Né? Muita qualidade. A finalização do Savarino no primeiro gol, o recurso do Luiz Henrique para trocar de perna. Na finalização. Aquilo foi lindo, viu? É muito bonito. Eu acho que eu nunca vi um gol. Eu não me lembro de ter visto um gol na vida de um jogador dar aquele tapa rápido assim, né? Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. A solução que ele encontra naquele momento, olha, é incrível. Lindo. Essa batida é bonita, A batida né? é muito bonita. Não é fácil de pegar, né? Mas é bonita. É aquilo que a gente falou, se o Almada, os do meio ali não dão a vida para chegar na área, provavelmente o Piton ia chegar para marcar lá o Savarino no segundo pau. Então o Piton teve que fechar no Luiz Henrique, que é mais alto, e aí sobrou o Savarino lá no segundo pau. E esse segundo gol realmente é muito impressionante. Também não lembro, viu, Diniz? Não lembro de chegar na cara do gol, com a tranquilidade. O goleiro desse jeito, coisa de futsal, né? É porque é um drible, na verdade. Isso é muito usado para driblar. E passe também, às vezes, né? Você só tira e já dá um passe na frente, mas finalizar... Uma frieza dessa, né? Ele fala, foi tão diferente, né? Porque eu vendo o gol na câmera 1, né, que a gente fala, ou seja, no ao vivo, eu achei que tivesse tido algum tipo de erro, algum desvio. Eu achei só que no tivesse replay, sido travado. Eu também, pelo Piton. Aí, só no replay que eu vi o que ele fez, a tranquilidade absurda, né? A gente vai ver na sequência agora, primeiro essa batida do Savarino, agora a velocidade, né? Mais uma vez para fazer o segundo gol. O erro ali é do Hugo Moura, né? E agora os passes são espetaculares, né? Todo mundo muito inteligente, né? E também assim, né, Mansur e Conrado e amigos, todo mundo sempre tem opção, né? Nunca o jogador do Botafogo pega a bola e fica sem saber o que fazer, porque tá todo mundo muito bem posicionado. É incrível a quantidade de vezes que o Botafogo troca vários passes de primeira e faz a bola sair do espaço onde está mais congestionado para encontrar um lugar mais vazio do campo, né? Impressionante. O time assim, tem um aspecto do Botafogo, eu acho que todo time tem uma diferença jogando em casa e fora. Qualquer time a gente vai observar, ele se sente mais à vontade em casa. O Botafogo, de fato... Olha agora, Mansur. Olha só. Essa aí não é a melhor câmera. Atrás do gol dá pra ver melhor. Isso. Vai ter uma imagem melhor. Olha lá, ó. Puxou e pau. É impressionante. Nossa, é muito que coisa rápido, linda, é uma solução. cara. É de criatividade, de inteligência. Mas, enfim, quando a gente falava sobre o funcionamento do time, né? Todo time tem uma diferença em casa e fora, e os resultados do futebol no mundo inteiro mostram isso, né? Agora, o Botafogo, de fato, chama atenção porque ele parece, inclusive, mais físico e o ritmo do jogo é muito mais rápido jogando no Newton Santos. Acho que tem a ver com o gramado, com o que o adversário sente também por jogar nesse tipo de piso, mas é muito bonito de ver. O jogo fica mais rápido, né? Fica mais rápido. Além de ficar mais rápido, é aquela certeza que a bola que está vindo em você não vai pererecar e você já sabe que o cara vai conseguir dar o tapa de primeira e a bola vai vir rasteirinha. Isso tudo facilita. Às vezes você está num gramado irregular e aí, assim,
tem a questão também do sintético e não sintético, mas vamos só botar gramado bom e gramado não bom. Se a gente tivesse ter condição de ter todos os às vezes gramados da Premier League, a gente não precisaria ter... melhor um gramado sintético bom do que um gramado natural ruim. Tem essa parte tática, tem a parte física, mas a bola vai na esquerda, dá uma pererecada, o cara domina errado, pronto, ele já vai ter que voltar a bola. Já matou, já vai ter que voltar a bola. Aí não, e todo mundo confia nisso, né? E aí o que vocês já falaram, essa cavadinha também foi linda do Júnior Santos, né? No limite. Quando quiser, temos os 3 gols aqui. Vamos ouvir? Nós vamos voltar ao Newton Santos, porque lá estão Jader Rocha, Lédio Carmona, o Intrépido e Ramon Mota. Bem-vindos, meus amigos. É mais uma noite de gala do Botafogo, num clássico do Rio, né? 3-0 sobre o Vasco. Botafogo vai aos poucos pavimentando o seu caminho para o título tão aguardado e tão esperado pela torcida do Botafogo. Jader, bem-vindo, meus amigos. Boa noite. Tudo bem, amigos? Boa noite para vocês todos. Galera que está acompanhando o Troca, de fato, né? Uma noite daquelas para o torcedor jamais esquecer, porque num clássico, com casa cheia, com toda a rivalidade, com toda a história e a maneira como o Botafogo consolidou esse 3-0, a gente estava acompanhando aqui, né? Que vocês estavam trazendo os destaques. Um time de muita velocidade, de qualidade, um time que não tem economia, muito pelo contrário, né? Recursos. Tudo isso o Botafogo apresentou para, de fato, hoje trilhar um caminho muito intenso e forte na briga pelo título de campeão brasileiro. Foi, de fato, uma noite muito especial para quem acompanhou o jogo, especialmente pelo lado do Botafogo, Lédio e Ramon. Exatamente. Boa noite, amigos. Conrado, Mansur, Intrépido, companheiro Felipe Diniz. Cara, o pior de tudo, juntando o que vocês falaram com o que o Jader abriu aqui, que era absolutamente previsível tudo o que aconteceu hoje. A gente até falava no nosso pré-jogo. O Botafogo é muito favorito. Normalmente, clássico, a gente fala, não tem favorito. Era muito favorito. Então, essa discrepância, esse desequilíbrio técnico no jogo, pelo menos para mim, era muito claro que ia acontecer. Até olhando, evidentemente, elenco por elenco, o Botafogo vai ser melhor que o Vasco em 10 dos próximos 10 jogos, se a situação continuar assim. Agora, o Vasco errou até na escalação inicial, né? Quando o Rafael Paiva escolhe o Jean Davi, que é um jogador com pouca intensidade de jogo, para enfrentar um time que é uma locomotiva, passa por cima de todo mundo, Botafogo, com saúde, com explosão técnica, explosão física, jogo coletivo muito apurado, ele praticamente ele cede todo o espaço de meio campo para o Botafogo. Então ele errou na escalação e o Vasco entrou frio demais, contra um Botafogo que entrou a 1000 por hora. Em 12 minutos já estava 2-0, o clássico já estava praticamente definido. E o Botafogo no primeiro tempo só não fez 3, 4, porque tirou um pouco o pé, começou a ter um pouco de excesso de preciosismo, mas em nenhum momento o Vasco conseguiu equilibrar o jogo. Foi um massacre, foi um passeio, um massacre para o Vasco e um passeio para o torcedor do Botafogo, para o Botafogo, que deu até para rodar elenco no segundo tempo, né, Ramon? Exatamente, Lédio. Assina embaixo o que você falou. Eu estou com você em tudo na questão da escalação também. Eu acho que ele poderia optar por ter colocado o Leandrinho para fazer essa dobra ali, ajudar o Piton, né? Já que o lado esquerdo, o Luiz Henrique, esse que na teoria começa pelo lado direito, mas ele roda muito o centro do campo, até finalizando, agora a gente viu do lado esquerdo, né? E isso também se movimentou. Igor Jesus perdeu essa chance incrível, que não pode perder um atacante do cacife dele. Mas enfim, foi um Botafogo que teve um volume muito grande, Botafogo que foi superior fisicamente, tecnicamente, mentalmente, né? Botafogo, assim, ok, teve ali no primeiro tempo, ele dosou um pouquinho a sua maneira de jogar, mas mesmo assim foi muito volumoso nessa questão de criar chances, de envolver o adversário no meio de campo com o Savarino. Marlon Freitas jogou uma partidaça, hoje Gregório de novo na marcação. Foi um Botafogo, assim, digno de líder e digno de um líder que abriu 6 pontos para uma equipe igual ao Palmeiras. A gente está vendo o momento em que o João Vitor foi expulso, né? Depois de um lance em que primeiro o Bruno Arleu marcou pênalti, depois com o auxílio do VAR ele volta atrás na decisão e acaba anotando a falta, né? Porque o lance se dá fora da área. O João Vitor tinha acabado de tomar um cartão amarelo. 2 minutos antes. Né? E aí depois é expulso, àquela altura já era praticamente a situação irreversível para o Vasco, né? Tava tomando 2-0 e perdendo um jogador e tendo todo o segundo tempo pela frente para enfrentar com essa situação. O segundo tempo foi protocolar. O Botafogo diminuiu o ritmo, ficou jogando dentro do campo do Vasco, esperando o momento certo para uma infiltração, uma brecha para uma finalização a mais. Era claro que poderia sair o terceiro gol, o quarto, quando o Botafogo forçasse. Saiu nesse belo lance do Marlon Freitas, a deixada inteligente do Almada e a primeira conclusão, finalização do Júnior Santos depois da sua volta ao futebol. Ele havia acabado de entrar na primeira finalização, não fazia um gol desde junho, por causa da lesão séria que ele teve. Ele fez o terceiro gol do Botafogo. Volto a dizer, era para ser mais, 4, 5, não só pela diferença de elenco, de técnica do Botafogo, de jogo coletivo, mas pela postura do Vasco. O Vasco errou antes, errou durante e provavelmente, se não resolver seus problemas, vai errar depois do jogo também, né? O Vasco não vem jogando bem e hoje fez um jogo muito abaixo. A gente está acostumado a ver clássico do Botafogo e Vasco desde os anos 70.
Há muito tempo eu não vi um clássico entre os dois tão desequilibrado tecnicamente. Qualquer um que veio aqui hoje ao Nilton Santos, até a postura corporal dos jogadores do Vasco, em determinado momento do Vasco, já indicava, que já imaginavam que a derrota era praticamente iminente. E foi o que aconteceu. E foi pouco, hein? Poderia ter sido muito pior. O Botafogo é o melhor time do Brasil e tem tudo para ser campeão brasileiro. E eu tenho uma pergunta, vale até para os amigos depois aí na mesa, para você também aqui, Ramon, Lédio. A impressão que dá é que o Botafogo, a partir desse momento, né? Quando ele conquista, especialmente a classificação para a decisão da Libertadores e vê a possibilidade real de ser campeão brasileiro depois de quase 30 anos, ela de fato se concretizar, que é um Botafogo que dificilmente vai oscilar, que é um Botafogo que dificilmente vai desperdiçar a oportunidade de, o quanto mais rápido puder chegar no título brasileiro, melhor, para depois se concentrar nessa situação de Libertadores e para impor um jogo de muita dificuldade para o Atlético, porque a atuação de hoje é meio que chancelando esse pensamento que me veio na cabeça por conta exatamente disso, né? O Botafogo está preparado para enfrentar qualquer adversidade, qualquer que seja a situação. 15 minutos iniciais aí do jogo foi um verdadeiro massacre, né? Porque o Botafogo faz 2-0, já podia ter feito 3, 4, impressionante. Meteu bola na trave, é bom lembrar, né? Antes até de fazer os gols. Então, foi um Botafogo avassalador. O Vasco não tinha nem entrado em campo e já estava perdendo por 2-0. Depois, acho que é até normal, pela maneira como o Botafogo joga, pela característica dos jogadores que tem dele dizer um pouquinho, bom, eu vou baixar um pouco as minhas linhas, vou tentar chamar o Vasco. O Vasco até criou 2 chances, como o Birner disse, mas o Botafogo rapidamente criou outras chances na sequência e poderia ter vencido por mais, né? Foi 3, mas poderia ter sido 4, poderia ter sido 5. Acho que as coisas, elas vão se acumulando e os benefícios de um campeonato vão se vendo nos outros campeonatos. O Birner falou muito bem, a gente disse aqui, né? Quando o Botafogo ganhou do Peñarol do jeito que ganhou no jogo de ida, a gente falou, cara, eu até brinquei, falei, o 4º e o 5º gols valem muito para o Campeonato Brasileiro, para poder escalar os principais jogadores contra o Bragantino e contra o Vasco. Bom, a gente viu, o Botafogo sofre para ganhar do Bragantino, mas ganha do Vasco da maneira que ganhou. Acho que também a pressão hoje era menor para vencer esse jogo. Você falar, não, se o Palmeiras ganha e o Botafogo precisa ganhar para recuperar a liderança, é uma coisa. Agora, o Botafogo já tinha até aquele pensamento, mesmo que não ganhar, mesmo que empatar, já vai abrir 4 pontos. Vai abrir 4, o empatezinho já era negócio. A derrota do Palmeiras turbinou o Botafogo hoje. Eu acho que sim. Eu acho que turbinou e até, de alguma maneira, facilitou que o time entrasse mais relaxado no sentido bom, né? Não nervoso, não tenso. Aí o Botafogo ganha do jeito que ganhou, assim, completamente avassalador. E acho que essa vitória e os 6 pontos sobre o Palmeiras agora vai inverter. Talvez possam fazer uma diferença muito grande para a final da Libertadores. Porque, assim, na minha opinião, o Botafogo não ia, se tivesse 3 pontos à frente do Palmeiras, se estiver a 3 pontos à frente do Palmeiras na hora que o confronto direto acontecer, mesmo com a final da Libertadores ali na frente, o Botafogo, ele ia com o seu time, com a sua força máxima, com seus principais jogadores para enfrentar o Palmeiras, mesmo com a final de Libertadores. Agora, sinceramente, eu acho que com 6 pontos de vantagem, se essa vantagem se mantiver até ali, você pode, não estou dizendo que você vai pôr os reservas, mas acho que o Botafogo pode parar e pensar, não, pera lá, tem esses 2 ou esses 3 aqui que eu preciso dar uma segurada. Óbvio, se a vantagem de 6 pontos se mantiver. E acho que olhando para a tabela, tem tudo para se manter. Acrescentando-se o fato de que agora, mesmo nos critérios de desempate, ou o Botafogo está à frente, ou está muito parelho, né? Como 2 vitórias a mais. 2 vitórias a mais. Na minha esquerda, eu olhei para esse senhor que está aqui, eu olhei com uma cara de dúvida e vi uma cara de dúvida maior ainda que a minha. Sobre isso que o Jean falou? Porque é o seguinte, eu ia falar disso um pouquinho mais à frente, mas tá aqui, a bola tá pingando na mesa. Inverte a ordem. Vamos inverter a ordem, vamos no que tá... Daqui a pouco a gente fala dos jogadores, evidentemente, vamos ouvir o Arthur Jorge, coletivo, mas é o seguinte, vamos lá, você levantou essa bola. Se essa diferença ficar em 6 pontos, jogo contra o Palmeiras, dia 26, a 4 dias da final da Libertadores. Tem essa ideia de que, olha, de repente pode entrar, vocês com reservas, time mesclado e tal. Reservas jamais. Mesclado e tal. É isso. Ok. Porque você pode até perder. Que você perca. Até porque, só para destacar, William, a gente olhava hoje para o banco do Botafogo, você tinha Júnior Santos, os caras Tiquinho, Santos entrou, meteu o gol. Eduardo. Exatamente. É um absurdo. São jogadores que eram protagonistas do time da temporada passada. Exatamente. É um elenco fortíssimo. Então você tem essa possibilidade. Você pode entrar com um time mesclado e tal, etc. De repente você pode até perder e continuar 3 pontos. Mas você tem E aí você meio que descansa, né? A palavra certa não é descansar, mas você poupa um pouquinho ali para a final da Libertadores chegar voando. Mas você tem um outro cenário. Porque se você chegar com a diferença de 6 pontos e colocar a força máxima e ganhar o jogo, você é campeão, já resolve o Campeonato Brasileiro antes da Libertadores e ganha do Palmeiras dentro do Allianz Parque, comemora o título lá. Tem essa questão também. Para que lado você vai, Calçado? Boa noite. Eu jamais colocaria em risco a Libertadores da América. Tá. Tudo que eu pudesse fazer... Isso aí né? O Bini pensa. Sim, a gente vai trocar isso. E não quer dizer que esteja certo ou errado. A gente está dando a nossa opinião, né? A minha opinião é a seguinte, cara, Libertadores da América, prioridade
total. É o título inédito. Até porque é o seguinte, cara, a próxima rodada do Botafogo, a próxima é Cuiabá em casa. Então, não adianta ganhar do Vasco no Clássico e tropeçar. Claro. Cuiabá. Depois tem o Vitória fora, Você né? está pensando que, vamos imaginar, mais 3 pontos nesse jogo. O Palmeiras tem o Grêmio, certo? Isso, agora sexta. Tem o Grêmio e, tanto assim, meio... A situação tá meio esquisita, né? Depois Grêmio? do Palmeiras, né? Depois de perder o Clássico, né? Sim. Então tá meio esquisito. Essa é a minha visão. Então, Libertadores, jamais eu colocaria em risco um jogador ou a possibilidade da final. Até porque é o seguinte, o adversário do Palmeiras, o Atlético, você acha que vai se arregaçar durante a semana, antes da final da Libertadores? Os caras vão ficar ali, o Hulk vai ficar dentro do gelo, né? Então, cara, você tem que chegar num nível de competição pra lá de ideal. E não colocar em risco uma vantagem que você já tem. E ele vai levar vantagem diante do Palmeiras. Ele vai chegar nesse confronto com a vantagem, né, diante do Palmeiras. Ele vai chegar numa situação que é para que serve esses 6 pontos a mais? É para, de repente, gastar na hora certa. Então, mas agora, Calçade, mas vocês acham que o Botafogo tivesse 1 ponto a mais que o Palmeiras no Campeonato Brasileiro? Não. No jogo, 4 dias antes da final da Libertadores, ele ia entrar com o time reserva? Mas ia priorizar a Libertadores. Não, mas por isso... Não precisa de reserva, não. Até porque isso poderia ter um impacto na Libertadores. Exato. Mas a gente está falando de 6 pontos, não de 1. Claro, não, então, mas o que eu falei... Peraí, não, mas só pra... Porque o Birner falou, não, eu olhei o que eu falei foi exatamente por causa dos 6 pontos. Mesmo com Eu tô falando por causa dos 6 pontos. O meu ponto é, pelo que o Arthur Jorge mostrou, inclusive, durante a temporada inteira. O meu ponto é muito claro. Se o Botafogo, pelo que o Arthur Jorge mostrou na temporada inteira, se o Botafogo tivesse 3 pontos que fosse à frente do Palmeiras no jogo antes da final da Libertadores, ele não ia com reservas nessa partida. Tenho certeza máxima, absoluta. claro. Tenho certeza absoluta. E o que eu tô dizendo é, agora com os 6 pontos, isso deve acontecer do Botafogo mudar, do Botafogo, não sei se escalar todos os reservas, talvez seja um exagero, tá? Mas até porque depois do final da Libertadores ainda tem campeonato, né? Exatamente. Tem mais 2 jogos. O que ele fez hoje é colocar em campo também jogadores que ele colocou. O Júnior Santos precisava. Então ele está nesse final de temporada conseguindo trazer alguns jogadores que foram extremamente importantes para o Botafogo e caras que são relevantes para o time. Então, assim, reserva em relação ao time que está jogando hoje. Tem um outro aí que pode ser titular também, até dessa equipe. Você não pode descartar isso. O Adrielson que entrou hoje por uma necessidade, né? Foi titular hoje por uma necessidade, ele era titular desse time ano passado. Então, assim, o que eu não acho que é inegociável é a possibilidade de ganhar o título da Libertadores. E o Botafogo é real hoje ganhar os 2 títulos. Ele pode ganhar os 2 títulos. Ele disputa. Está muito próximo disso. Ele está a um jogo. Ele tem uma disputa com o Atlético Mineiro. Já ganhou? Não. Tem o melhor futebol nesse momento? Sim. Isso tem. Né? Algum tempo, né? Nesse momento, a gente está falando para a final. O problema aí é a data FIFA, tá? Porque é o seguinte, o que vai fazer Arthur Jorge? Aqueles que estão se recuperando, vai trabalhar muito bem, deixar numa situação muito boa e torcer todo dia, rezar, para que não aconteça nada na data FIFA com aqueles jogadores que vão servir as seleções. Isso é fundamental. E depois da data FIFA tem uma decisão de Libertadores da América. Depois da data FIFA tem o Palmeiras, não é isso? E a decisão da Libertadores da América. Tudo vai depender destes jogos e seleções. Essas decisões todas, o cara vai ter que olhar e falar, bom, agora eu vou escolher... Depois da data FIFA, você tem mais 2 jogos, né? O Palmeiras é um deles, tem um antes, se eu não me engano. 20, né? A data FIFA acaba dia 19, né? Volta a 20. Jogo dia 20. No fim de semana e depois o jogo com o Palmeiras. São dois. Então, sim, para o futebol brasileiro, essas previsões de 15 dias, em outros lugares, vale previsões de 5 anos, né? São longas. Porque é tanta coisa que acontece nesse período, mas o Botafogo chegou no final da temporada em condição de vencer 2 competições, o que é muito difícil. E 2, né, na ordem, na escala de valores... A mais importante é a segunda mais importante. 2 mais importantes. Agora, ele tem um belo time, cara. E assim, a diferença hoje... às vezes a gente vive de comparar elencos, né, essas coisas. Se a gente comparar elenco do Milan e do Real Madrid, o Milan ganhou do Real Madrid hoje. E do Sporting, então. Então, e do Sporting, deu um pau no Manchester City. Se a gente botar os 2 aqui, a gente vai ficar com que jogadores? Do Real Madrid ou jogadores do Milan? Sim. Só que o futebol é um pouco mais do que isso, né? E no caso do Botafogo, ele tem um movimento. Quando você consegue movimentar os jogadores neste nível que o Arthur Jorge está conseguindo, nos minutos iniciais... mas por que parou? Parou porque... Se jogar assim 90 minutos... A temporada é pesada. É pesado. Aí ninguém joga em momento algum. Ninguém joga. E o jogo estava ganho, né? E outra, o Botafogo tem essa vantagem... Um jogador a mais. De poder, e o Botafogo tem essa vantagem de poder jogar de um outro jeito também, né? E não daquele jeito avassalador que ele jogou nos 20 minutos iniciais.
Porque as características dos seus jogadores também... Então, assim, na hora que você baixa umas linhas ali, fica olhando pro Luiz Henrique lá na frente com seus companheiros, você fala, cara, é tudo que eu quero, é uma maravilha também. Então, acho que assim, é muito legal ver que o Botafogo tem várias maneiras de jogar. Então, galera, eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa vitória maravilhosa do Botafogo. Os comentaristas aí enaltecendo, elogiando demais o Botafogo. Quase com as duas mãos na taça, só depende de si. 6 pontos de diferença é muita vantagem, faltando apenas 6 rodadas para terminar o campeonato. O Botafogo vai enfrentar o Cuiabá, o Palmeiras enfrenta o Grêmio, e o Botafogo aí, ganhando o Cuiabá, fica cada vez mais próximo do título do Campeonato Brasileiro. Então é isso. É só vocês que não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, curtir, né, o canal do Bruno Print e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas com o canal. É tempo de Botafogo e acostume-se com o Fogão como protagonista. Forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Tamo junto, galera!